vai ser uma análise laboratorial, né? Onde eu vou ter uma avaliação quantitativa e qualitativa dos elementos figurados do sangue. Quem são esses elementos figurados do sangue, né? Vão ser as hemácias, vão ser os leucócitos e vão ser as plaquetas. Lembra que hemácia e leucócitos são células, né? As hemácias são os nossos glóbulos vermelhos. Os leucócitos são os nossos glóbulos brancos. E as plaquetas, na verdade, elas são fragmentos de células que vão auxiliar no processo de coagulação sanguínea, tá? Então, quando o médico ele solicita um hemograma para o nosso paciente, geralmente ele quer fazer uma visualização geral, né? Do estado geral daquele paciente, para a partir disso, se ele não tem nada, né? A partir disso, ele tenta, então, direcionar de alguma forma quando é possível. Existem diversas situações em que o nosso paciente ele pode sim estar com alguma alteração, ele pode estar iniciando, né, alguma infecção, enfim, e que às vezes não aparece de cara no hemograma do nosso paciente. E aí o médico tem que lançar a mão de outras ferramentas que ele tenha para conseguir fazer o diagnóstico naquele momento, tá? Então esse hemograma ele serve para que a gente consiga acompanhar os parâmetros hematológicos do nosso paciente. Lembra que hemograma é uma análise só, né? Eu já vi bastante gente chamando, às vezes, o hemograma daquele conjunto de análises de rotina, né? Que são análises que os médicos fazem, geralmente, periodicamente, para controlar um pouco a saúde dos pacientes. Então, tem gente que acha que o hemograma vai ser glicose, colesterol, triglicerídeos, essas coisas, né? Isso não é o hemograma, isso são exames bioquímicos. O hemograma avalia exclusivamente, né, os elementos figurados que compõem o sangue e a proporção também entre a parte sólida, né, que são esses elementos figurados, e a parte líquida, que é o plasma deste sangue, tá? Mas tirando isso, então, a gente só vai ter outras análises. Dentro do hemograma, a gente vai ver especificamente a avaliação dos elementos figurados do sangue, tá? Essa avaliação, como eu falei, ela pode ser quantitativa e qualitativa, né? Então, qualitativa, porque a gente vai avaliar alguns parâmetros estruturais da célula, não com a criteriosidade de um microscópio, mas vai conseguir entender alguns parâmetros, e quantitativa, porque a gente vai avaliar em número também, né? Então, a gente avalia número, mas a gente avalia algumas características qualitativas também, tá? Aqui a gente tem, né, eu sempre costumo colocar um hemograma inicial, para a gente poder começar. É assim que é a carinha de um hemograma, né? Em alguns laboratórios, a estrutura geral deles pode mudar. Me refiro à ordem em que os parâmetros aparecem, né? Podem mudar. E a ordem em que os parâmetros aparecem dentro de cada subparte do hemograma também podem mudar. Então, isso vai mudar de acordo com as especificações de cada laboratório, né? O importante é que todas as informações estejam ali, tá? Tirando isso, a gente vai sempre ter todas elas ali, né? Mesmo que não sejam nessa ordem em que este exemplo está, tá? Então, isso é um exemplo, então eu posso ter outras ordens também, tá bom? Então, notem que a gente tem dentro do hemograma um eritrograma, plaquetas e leucograma. Então, dentro do eritrograma, a gente vai avaliar eritrócitos, e dentro do leucograma, a gente vai avaliar leucócitos, né? Dentro do hemograma, as plaquetas são basicamente avaliadas em número, em alguns laboratórios em tamanho, tá? A gente vai ter o coagulograma, que é um componente de exames específicos, então, são testes de coagulação específicos, para que eu possa avaliar funcionamento, enfim, das plaquetas. Mas no hemograma a gente só vai ter essas informações, tá?
Então, vamos começar a falar delas, né? Na série vermelha ou eritrograma, a gente tem um conjunto aqui de informações que vão nos auxiliar na avaliação, né, dos parâmetros do nosso paciente. Então, para tentar entender como estão os glóbulos vermelhos desse paciente. Quem lembra para mim aí, por favor? O que o eritrócito vai medir? O parâmetro eritrócito me diz o quê? Quero participação nos comentários aí. Quem não fez ainda e sabe o que é, pode responder também, viu? Bom dia, Pri, tudo bom? E aí, gente? O que o parâmetro de eritrócitos quer dizer para mim? Quem lembra? Ninguém lembra? Não acredito. Deixa eu ver se são esses comentários que estão travados. Bom dia, Rafa, tudo bom? Não são os comentários que estão travados. Não são. Então, no parâmetro de eritrócitos, né, a gente vai avaliar o número. Então, a avaliação em eritrócitos é a avaliação do número de eritrócitos que eu tenho por milímetro cúbico de sangue. Milímetro cúbico vai ser uma medida de volume que a gente tem do nosso sangue, né? Então, quantos eritrócitos eu tenho em um volume específico, né, de sangue, tá? Então, quando eu avalio eritrócito, bom dia! Quando eu avalio eritrócito, eu estou avaliando o número, certo? Então, a gente tem aqui a avaliação, que é eritrócitos, então o número de eritrócitos. Na sequência, a gente vai ter o resultado do nosso paciente e logo ao lado vai vir, então, o valor de referência. O que é esse valor de referência, né? É um valor padrão, estimado em uma média da nossa população, tá? E a gente, a partir dessa média populacional, estima que a pessoa saudável estaria dentro daquele valor médio, tá? Variações pequenas, elas vão ser permitidas com tranquilidade, né? São as variações um pouquinho maiores que vão ser um sinal de alerta para o médico tomar alguma atitude em relação ao nosso paciente, tá? Então, variações pequenininhas, elas geralmente não são algo tão significativo quando a gente está falando de hemograma, certo? Depois, bom dia, Malu, tudo bom? Depois a gente tem a hemoglobina. Lembra que a hemoglobina, ela é o pigmento que se encontra lá dentro da hemácia, né? E é a molécula responsável por fazer o transporte do oxigênio, que esse oxigênio vai ser transportado, então, associado ao ferro que está presente na molécula de hemoglobina. Então, a hemoglobina vai ser o pigmento que se encontra dentro da hemácia, que dá aquela coloração vermelha para a hemácia, né? E que auxilia nas trocas gasosas. Então, é essencial que a gente tenha uma quantidade adequada de hemoglobina também, para que a gente faça os processos com uma certa eficiência, tá? Depois, a gente tem o hematócrito. O hematócrito, ele vai me dar, mais ou menos, uma porcentagem de quanto eu tenho dentro daquele tubinho de sangue ali, né? Qual é a porcentagem que eu tenho de glóbulos vermelhos e qual é a porcentagem que fica de plasma. Então, dentro dessa porcentagem de glóbulos vermelhos, né, a gente ainda vai ter ali a camadinha leucoplaquetária, que é a camadinha que fica logo acima, né, dos glóbulos vermelhos sedimentados. Então, o hematócrito, ele me dá uma porcentagem, né, estimada de quanto eu tenho de elementos figurados, digamos, compondo o meu sangue total, tá?
Para que isso serve? Para a gente entender se o nosso paciente ele está em um processo anêmico, se ele está em um processo de desidratação. Então, a gente vai conseguir entender se o nosso paciente tem anemia, se ele está desidratado, enfim, também observando o parâmetro do hematócrito aqui do hemograma do meu paciente. E o valor de referência sempre vem ao lado, né? Então, eu sempre tenho que ter esse valor de referência ao lado para que seja possível fazer essa comparação em relação ao meu resultado e ao que é o padrão da população, tá? Esses 3 parâmetros aqui, eles vão me ajudar, então, a visualizar se tem ou não anemia, um quadro de anemia, né? Principalmente a hemoglobina, né? A anemia em si, ela é caracterizada pela falta de hemoglobina, mas o que acontece é que algumas vezes o nosso organismo acaba produzindo mais eritrócitos para tentar compensar isso, né? E estabelecer de novo uma quantidade suficiente para o organismo funcionar normalmente, tá? Depois a gente vai ter esses parâmetros aqui. Esses parâmetros aqui, eles vão avaliar o nosso eritrócito em relação às suas características, né? Tamanho, concentração de hemoglobina dentro dessa célula, distribuição de tamanho das células. Então, a gente vai ter aqui 4 parâmetros que me ajudam a caracterizar uma anemia. Então, se eu conseguir entender aqui que eu tenho uma anemia, aqui eu vou entender mais ou menos, qual é a origem dessa anemia. Entendam que um hemograma ele nos ajuda a entender muita coisa, mas geralmente o médico nunca vai fechar um diagnóstico somente com hemograma. Ele vai pedir outras análises para que ele consiga avaliar realmente como está o estado de saúde do nosso paciente, tá? Então, a gente tem o VCM, que vai ser o volume corpuscular médio. Esse VCM, ele avalia mais ou menos o tamanho dessas hemácias, né? Se elas estão num tamanho normal, se elas estão muito pequenininhas, se elas estão aumentadas. E aí, se as hemácias estão no tamanho normal, elas vão receber o nome de normocíticas. Normocítica é quando a hemácia, então, ela está num tamanho normal, né? Se a hemácia, ela está num tamanho pequitinho, né? Ela vai receber o nome de microcítica. E aí, geralmente, logo abaixo do eritrograma, vem a observação em relação a isso, tá? Então, quando o VCM está abaixo do valor de referência, que está aqui, aí a nossa hemácia ela vai estar microcítica. Agora, quando o VCM estiver acima do valor de referência, a nossa hemácia ela vai estar macrocítica, tá? Então, esse parâmetro vai me ajudar a entender aproximadamente o tamanho da célula. Depois, a gente tem o HCM. O que é o HCM? É a hemoglobina corpuscular média. Então, a gente avalia aproximadamente quanto de hemoglobina eu tenho ali, né, nas células. Essa hemoglobina corpuscular média, junto com o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que vai avaliar daí a concentração de hemoglobina dentro da célula, esses 2 parâmetros juntos vão me ajudar a entender o quanto de hemoglobina eu tenho dentro da célula, qual a concentração desse componente, né? Então, eles vão me ajudar a entender se a minha hemácia ela está normocrômica. O que é normocrômica? É quando a concentração, a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, ela está dentro dos valores padrão aqui, dentro dos valores de referência, né? Então, isso é quando a nossa hemácia ela está normocrômica. Ela vai estar hipocrômica quando a gente tiver esse valor abaixo do valor de referência e hipercrômica
quando a gente tiver esse valor acima do valor de referência. Então, aqui eu consigo avaliar com mais detalhes a pigmentação dos eritrócitos. Bom dia, Vivian, tudo bom? Obrigada, saudade também. Tá trabalhando um pouquinho? Tá de folguinha hoje? Tá? Então, a gente tem o HCM e o CHCM como esses parâmetros que nos ajudam a entender como está a distribuição de hemoglobina nas minhas hemácias, para eu entender se elas estão com o normal, se tem falta ou se tem excesso de hemoglobina no seu interior na distribuição das células. Porque aqui, ó, em hemoglobina, eu só consigo fazer uma quantificação total, né, da concentração de hemoglobina do sangue. Aqui eu vou avaliar especificamente as células com mais detalhes, tá? Depois a gente tem o RDW. O que é o RDW, né? É uma sigla em inglês, uma sigla é ótimo, né? É uma sigla em inglês que vai me ajudar. Que maravilha! Aproveitando para lá relembrado, muito bem. Obrigada pela visita. Então, o RDW ele vai ajudar a a avaliar o parâmetro de distribuição de tamanho dessas hemácias. Por quê? Porque o normal é que eu tenha uma distribuição de tamanhos uniformes. Então, que as minhas hemácias elas sejam todas parecidinhas em tamanho, tá? O que acontece é que às vezes, né, eu tenho uma variação de tamanho que pode ser normal um pouquinho, mas que quando eu exacerbar essa variação de tamanho normal, quer dizer que as minhas hemácias estão com muita variação de tamanho. Então, eu vou ter hemácia bem pequenininha, eu vou ter hemácia gigantona, eu vou ter hemácia normal. Isso não é o normal do nosso organismo. O normal do nosso organismo é ter mais ou menos todo mundo numa distribuição parecida de tamanho. Então, quando a gente tem a alteração no RDW, né, a gente diz que se caracterizou uma anisocitose. Então, a anisocitose é quando a gente vai ter a distribuição de tamanho dos eritrócitos variando muito. E isso também pode estar correlacionado a algumas anemias específicas, tá? Então, todos esses parâmetros, eles podem ter alterações que nos ajudam no direcionamento para entender qual o tipo de anemia. E claro que para entender completamente, a gente precisa fazer outras análises para conseguir entender bem o que está acontecendo, tá? Então, a série vermelha, né, o eritrograma, ele vai avaliar os nossos eritrócitos em número, em quantidade de hemoglobina, seja distribuída na célula, seja sua concentração individual ou total. Vai avaliar as características de tamanho também da nossa célula e a distribuição de tamanho dessas células, além de avaliar qual é a porcentagem que eu tenho de eritrócitos em relação à minha quantidade de plasma, tá? Certo? Aqui a gente só tem um resumão que eu sempre deixo para o pessoal entender mais fácil sobre cada um dos parâmetros, né? Usando sempre a hemoglobina como bolinhas, as hemácias como caixas, para tentar facilitar o entendimento. Então, o volume corpuscular médio avalia os tamanhos das caixas, né? A hemoglobina corpuscular média avalia o quanto eu tenho de bolas, mais ou menos, dentro dessas caixas. A concentração de hemoglobina corpuscular média avalia se a caixa está muito cheia, muito vazia. E o RDW vai avaliar as diferenças de tamanhos entre as caixas, pensando que caixas são, então, os eritrócitos e as bolinhas são a hemoglobina, tá? Depois disso, então, a gente passa para o nosso leucograma, né? O leucograma ou série branca do nosso hemograma, ele vai avaliar todos os nossos glóbulos brancos, o total dos leucócitos, então, e vai avaliar o diferencial também. Então,
eu vou ter uma numeração total e uma discriminação dos tipos de leucócitos encontrados, tá? E algumas vezes, dependendo também do que o meu aparelho consegue ou não fazer, eu preciso fazer uma contagem diferencial manual, né, por microscopia. E aí a gente tem aqui as representações dos nossos leucócitos. A gente já conheceu eles pessoalmente por vídeo, no caso, né, na nossa terceira aula, eu acho. Acho que é na terceira aula que a gente conheceu eles, então. Eles são classificados, né, de forma diferente, enfim, de acordo com a sua origem e de acordo com as suas características celulares, tá? E cada leucócito tem uma porcentagem aproximada de distribuição na nossa corrente sanguínea. Quando essa porcentagem ela se encontrar alterada, aí geralmente a gente pode ter um sinal de alerta para alguma alteração no organismo do nosso paciente, né? Alguns resultados fornecem em porcentagem o resultado final, né, do hemograma, do leucograma, e outros laboratórios vão fornecer esse resultado em número absoluto, contagem, né? Então, eu sempre vou usar como valor de referência aquele que é igual ao valor do resultado no sentido de unidade de medida, né? Então, se o resultado está em porcentagem, o valor de referência tem que estar em porcentagem. Se o resultado está em número absoluto, né? Tipo, número de células por milímetro cúbico de sangue, o meu valor de referência tem que estar em número de células por milímetro cúbico de sangue, tá? Essas são questões que têm que ser respeitadas, certo? Então, os leucócitos, né, vão avaliar o número total de glóbulos brancos dentro do nosso organismo, né, na nossa corrente sanguínea. E os leucócitos, então, eles vão ser todas as células que realizam a nossa proteção frente a infecções, né, a processos inflamatórios, a reações específicas a algum alérgeno. Então, a gente vai ter sempre os leucócitos atuando. Lembrando que quando eu olho, então, o número de leucócitos, eu estou olhando o total, tá? E aí, quando o nosso paciente tem um resultado para esse número de leucócitos acima do valor de referência, a gente vai dizer que ele tem uma leucocitose. A leucocitose, então, é caracterizada por um aumento no número de leucócitos acima daquilo que é considerado normal, né? E isso pode acontecer em diversas situações. A gente só vai entender melhor qual a situação que está acontecendo ali quando a gente avaliar o diferencial para saber qual é o principal tipo de célula que se encontra alterado. Mas então a gente vai encontrar leucocitoses em infecções, né? As mais diversas que forem. Geralmente as bacterianas elas têm um efeito um pouco mais pronunciado, mas nas mais diversas infecções a gente pode encontrar uma leucocitose acontecendo. Em leucemias é comum que se encontre um número elevado de leucócitos, claro que depende se o nosso paciente está ou não está em tratamento, enfim, como estão as condições dele. E em processos de necrose também é normal que eu encontre, então, um número de leucócitos elevados na corrente sanguínea do meu paciente. Depois disso, a gente vai ter a situação em que esses leucócitos estão abaixo do valor normal, né? Então, quando os meus leucócitos estão abaixo do valor normal, o que vai acontecer é que eu vou caracterizar uma leucopenia. Perdi a setinha. Achei. A leucopenia, então, ela vai ser caracterizada pelo número de leucócitos reduzidos e normalmente ela vai acontecer em algumas situações de infecções virais, né? E em situações, por exemplo, de intoxicações com fármacos ou com alguns metais pesados, enfim, eu posso acabar observando uma leucopenia. Em algumas doenças autoimunes, às vezes pode acontecer, né?
Então, dependendo da infecção, eu vou ter uma leucopenia, né? E em algumas situações de intoxicação também posso encontrar uma leucopenia no meu paciente. São só alguns exemplos, tá? E aí, depois que a gente tem, então, o parâmetro total desses leucócitos, a gente passa para o diferencial. O que é esse diferencial? Para a gente entender, né, onde é que está o aumento, em qual tipo de celular que eu tenho um aumento mais pronunciado, para tentar direcionar ao que será que pode estar relacionado esse aumento, tá? Então, os neutrófilos, a gente já falou deles, né? Os neutrófilos são granulócitos, que tem o núcleo segmentado, né? Ele pode ter um núcleo segmentado em até 5 segmentações, tem grânulos no seu citoplasma, e ele atua principalmente nos eventos de fagocitose, fazendo o quê? Degranulando, sinalizando para o monócito ser ativado em macrófago e o macrófago chegar ali para fazer a fagocitose acontecer, tá? Essa célula também pode participar, então, desse processo de fagocitose e realizar também o processo de degradação, né, desse micro-organismo invasor. Então, os neutrófilos, eles vão atuar principalmente, não quer dizer que somente, mas principalmente em infecções bacterianas. E aí, nessas situações, a gente vai ter um aumento significativo do número de neutrófilos, tá? Então, quando eu tenho um aumento acima do valor de referência desse número de neutrófilos, o que eu vou ter é o que a gente chama de neutrofilia. Essa neutrofilia, então, que é o aumento desse número, geralmente está correlacionada a infecções bacterianas. Não quer dizer que somente, tá? Podem ser infecções fúngicas, podem ser processos inflamatórios, mas, de um modo geral, a maioria das vezes, quando a gente encontra uma neutrofilia acontecendo, vai ser, então, quando a gente tem infecções bacterianas acontecendo no organismo. Não precisa sair correndo desesperado para pedir antibiótico para o médico, porque quem avalia e decide é ele, tá? Depois a gente tem a neutropenia. A neutropenia, então, ela vai acontecer quando eu tenho uma redução do número de neutrófilos abaixo do valor de referência, tá? Então, quando esses neutrófilos estão abaixo do valor padrão, a gente caracteriza neutropenia, tá? Quando isso acontece? Geralmente em algumas infecções virais, né? E também em situações de tratamentos prolongados com alguns fármacos que possam interferir ou na sobrevivência ou na reposição dessas células, certo? Então, também posso acabar tendo uma neutropenia nessas situações, tá? Me deu um Alzheimer aqui, eu ia comentar alguma coisa. Ah, sim, lembrei. Então, geralmente, quando a gente tem uma redução nesses parâmetros, a gente sempre vai ter, né, a terminação ali da palavra como penia, quando tem aumento filia, e como exemplo aqui dos leucócitos também, quando tem aumento, às vezes, é ose, né, leucocitose. Então, geralmente a redução é penia e o aumento vai ser filia ou ose, tá? A terminação da palavra, para a gente entender, porque às vezes a gente vê e não consegue ligar, será que isso é aumento, será que isso é redução? Então, geralmente, redução, ela vem com o sufixo penia na palavra. E a gente ainda vai ter uma situação que se chama desvio à esquerda. O que é o desvio à esquerda? É quando eu tenho um aumento no número de neutrófilos imaturos na corrente sanguínea. Quem são os imaturos? São os bastões ou bastonites, né?
Bastões ou bastonetes são neutrófilos que podem estar presentes na corrente sanguínea mesmo na sua forma imatura. Então, tem uma média de valor permitida para isso. E esse aumento geralmente vai estar correlacionado com infecções bacterianas um pouquinho mais acentuadas, né? Um pouquinho mais prolongadas. E também com situações de leucemias, tá? Mas entendam como eu sempre digo, não é porque eu tenho um aumento de bastões que eu estou com leucemia. Não é isso, tá? A gente está conversando aqui de possibilidades, com o que pode estar relacionado, mas não é porque a gente tem um aumento no número de bastões ou bastonetes que a gente está com leucemia, não é isso. É só um exemplo de situação em que acontece essa presença de desvio à esquerda. E por que é chamado de desvio à esquerda? Então, vamos lembrar lá da nossa aula, terceira aula, acho que foi, quando a gente falou dos tipos de leucócitos e da origem, né, do processo de maturação dos leucócitos. O processo de maturação acontece da esquerda para a direita, representando as células, tá? Então, na esquerda eu tenho células imaturas, na direita eu tenho células mais maduras. Quando a gente caracteriza um desvio à esquerda, a gente está se relacionando no processo de maturação. Então, esse desvio à esquerda quer dizer que eu tenho um grande número de células imaturas quando relacionado ao número de células maduras. Um gato vandalizando aqui nessa casa. Perdi mais um elástico de cabelo. Tá? Então, o nosso desvio à esquerda ele vai ser caracterizado por esse aumento de bastonetes que acontece quando o nosso paciente principalmente tem infecções bacterianas um pouco mais complicadinhas, né, e prolongadas, ou em alguns quadros de leucemia, onde sim, eu vou ter um aumento de todas as linhagens imaturas, não só dos bastões ou bastonetes, né? Falo sempre bastões ou bastonetes, porque vão ter exames que vão vir descritos bastonetes. Vão ter exames que vão vir descritos bastões. E bastão e bastonete é a mesma pessoa. É um neutrófilo imaturo. O segmentado é um neutrófilo maduro, que já teve a segmentação do núcleo, tá? Então, neutrofilia aumenta acima do valor de referência, neutropenia, redução abaixo do valor de referência, e o nosso desvio à esquerda é esse aumento, então, de bastonetes, que são linhagens imaturas, tá? Tranquilo até aqui? Depois nós vamos ter os eosinófilos, né? Relembrando, são granulócitos também, vão ter o núcleo geralmente bilobulado, com 2 lóbulos, mas a gente também encontra eosinófilo com 3 subdivisões ali no núcleo, né? E ele tem essa intensidade maior de coloração quando comparado com o neutrófilo, principalmente em função das proteínas que ele tem no seu interior, tá? Essa célula ela também vai ter uma concentração maior de grânulos quando comparada com o neutrófilo e atua principalmente quando? Em quadros alérgicos e de parasitose. Então, durante, né, respostas alérgicas, como eu falei na aula que a gente falou dessas células, principalmente durante asites, rinite, sinusite, né? Eles vão aparecer algumas reações de alergia de pele também. A gente vai encontrar esse aumento de eosinófilos e também nas parasitoses. Então, quando a gente tem, né, algum parasito invadindo os nossos sistemas, algumas vezes o eosinófilo ele vai ser um alerta para a gente entender que talvez tenha alguém ali, né? Que é alguém que não é normal. Então, a gente tem que estar sempre atento quando a gente avalia
o nosso hemograma, tá? Os eosinófilos, eles fazem a liberação de citocinas, como todos os granulócitos, né? Que auxilia, então, no processo de sinalização para outras células. E também essas citocinas, algumas vezes, são citotoxinas que auxiliam também na degradação e morte desse organismo ou desse alérgeno que possa estar presente ali para tentar neutralizá-lo, tá? Além disso, né, a gente tem também essa degranulação do nosso eosinófilo, sinalizando e estimulando a degranulação dos nossos basófilos e mastócitos, que também são células do nosso sistema imunológico. Então, quando lá no nosso exame a gente tem um aumento do número de eosinófilos acima do valor de referência, a gente tem uma eosinofilia. E isso vai acontecer, então, principalmente em quadros de asma, rinite, sinusite, ite, outra ite também. Então, todas as ites estão representadas aqui pela rinite, tá? Temos os processos de infecção parasitária também envolvidos com o aumento desses eosinófilos. Então, lombrigas, oxilro, né? Toxoplasmose, diversos processos que envolvem a invasão do organismo por parasitos podem levar a um aumento desse número de eosinófilos e então a caracterização dessa eosinofilia, que é quando eles estão acima do valor de referência. E também na resposta de reações a medicamentos eu vou ter uma eosinofilia acontecendo. Claro que em outras respostas alérgicas, gente, eu também vou encontrar a eosinofilia acontecendo, tá? Mas o eosinófilo ele tem um papel um pouco mais pronunciado, um pouco mais importante nessas situações, tá? Depois nós temos os basófilos. Então, os basófilos também são granulócitos, né? Esses basófilos, eles vão atuar quando? Em algumas infecções, em processos inflamatórios, lembra que a gente falou lá na aula de células, né? Eles são bastante atuantes em processos inflamatórios, também ajudando a aumentar a permeabilidade, né, dos nossos vasos para que as células possam migrar para o local do processo inflamatório. Então, eles atuam fazendo a liberação de histamina e heparina para conseguir gerar todo esse processo, né, de vasodilatação, de não deixar o sangue coagular, para a gente ter a fluidez toda do sistema garantida e conseguir gerar a resposta que eu preciso gerar. O basófilo aparece principalmente quando eu tenho reações anafiláticas, alergias um pouco mais severas, né? Inflamações crônicas às vezes, mas ele pode, entendam que ele pode aparecer numa ite também, tá? Geralmente, como o basófilo é muito difícil da gente ver, quando a gente vai para as práticas, a gente tenta selecionar o pessoal que está com ite no período da aula para tentar ter a sorte de ver um basófilo, porque é muito difícil de ver. Tanto o eosinófilo quanto o basófilo, dependendo do valor de referência utilizado pelo laboratório, eles podem estar em 0, tá? Então, a maioria dos valores de referência que os laboratórios utilizam tem essa permissividade de eu ter 0 de eosinófilos e 0 de basófilos na corrente sanguínea, tá? Não quer dizer que eu não tenha no sangue, quer dizer que naquela porção ali não pegou. Na contagem que o aparelho fez, não pegou, né? Talvez por ter um número muito pequeno de células circulantes naquele momento. No momento que eu precisar de eu mandar, enfim, novas células serão liberadas na corrente sanguínea para que eu tenha a resposta que eu preciso. Então, geralmente eu vou ter a caracterização, assim como eu só tive a caracterização de eosinofilia, eu geralmente vou ter a caracterização de basofilia só. Mas, quando a gente tem, então, um número mínimo como não sendo 0, aí a gente pode ter
a basopenia acontecendo, tá? Então, a basofilia, ela vai acontecer quando eu tenho um aumento de basófilos acima do valor de referência, né? Então, eu tenho esse número de basófilos aumentado. E isso acontece principalmente em reações alérgicas de um modo geral, não só os choques anafiláticos, né? Mas as vites em geral também. Em quadros de leucemias, principalmente quando a gente está trabalhando com leucemia mieloide, que vai alterar, então, o processo de controle de reposição de células de linhagem mieloide. O basófilo é uma célula de linhagem mieloide. Em algumas doenças renais que vão gerar processos inflamatórios e no hipotireoidismo também, tá? Então, doenças que fazem um desbalanço no nosso organismo um pouquinho mais significativo e que podem também gerar processos inflamatórios, vão trazer também a presença de basofilia. A basopenia, ela vai ser caracterizada quando o meu valor de referência mínimo não for 0, e então isso vai caracterizar uma redução significativa no número de basófilos. O que vai acontecer em situações comuns que podem acometer qualquer um dos grupos de células que a gente vai ver hoje, que vai ser a gravidez e o estresse, né? Gravidez é um parâmetro comum que vai levar a uma queda no sistema imunológico geral, assim como o estresse, né? O estresse prolongado e excessivo, ele vai levar sim a uma queda do nosso sistema imunológico. Consequentemente, a gente pode encontrar sim a queda no número de células na corrente sanguínea, tá? Além dos basófilos, então, nós temos os linfócitos, tá? Esses linfócitos, lembra que a gente tem linfócitos T e linfócitos B. Lá na contagem do aparelho, a gente não tem essa diferenciação, tá? Entre linfócito T e linfócito B. A gente só sabe que é um linfócito observando ele ali, mas a gente não consegue diferenciar qual tipo de linfócito é. Então, quando a gente vê a contagem de linfócitos na nossa corrente sanguínea, a gente geralmente está vendo a contagem total desses linfócitos, tá? O linfócito, ele atua na defesa e reconhecimento da célula, sendo que o linfócito T, ele vai ser especializado na resposta celular. O que é isso? É uma resposta imunológica mediada por células que vão identificar, fagocitar e eliminar o micro-organismo invasor. E os linfócitos B são responsáveis pelo processo de resposta imune humoral. O que é essa resposta imune humoral? Vai ser uma resposta mediada por moléculas que vão ser distribuídas nos líquidos corporais, mas que não necessariamente precisam de células indo até o local da infecção, tá? Então, os linfócitos B participam desse processo de resposta imune humoral, certo? E aí, quando eu tenho um aumento nesse conjunto de células lá na corrente sanguínea do meu paciente, esse aumento ele vai ser chamado de linfocitose. O que é uma linfocitose? Então, é um número de linfócitos acima do valor de referência, do valor padrão da população. E essa linfocitose vai acontecer principalmente em infecções virais e infecções bacterianas, né? Normalmente isso acontece em infecções virais e bacterianas. A gente tem algumas infecções virais que depois de um período levam ao quadro de linfopenia, tá? Então, vai depender também do estágio de desenvolvimento dessa doença. Depois, a gente pode ter situações em que o nosso número de linfócitos está abaixo do valor de referência, que a gente caracteriza então a linfopenia, uma redução no número de linfócitos abaixo do valor padrão da população. E isso vai acontecer quando? Principalmente quando a gente tem algumas doenças autoimunes, né?
e quando essas doenças estão correlacionadas ao meu organismo acabar matando os próprios leucócitos, né? Quando a gente tem algum dano na medula do nosso paciente, a gente pode ter uma redução do número de linfócitos, porque eu não tenho a mesma eficiência de reposição de células. E em quadros de sepse também é comum que acabe acontecendo uma linfopenia, tá? Nas leucemias, nem todas eu vou ter linfocitose acontecendo. Em algumas situações eu posso ter quadros de linfocitose, em outras não, tá? Mas a gente vai falar de leucemias mais pra frente. Só lembrem quando a gente conversar que não é porque eu me encaixo em alguns sintomas que com certeza eu estou, tá? Lembrem disso. Depois nós temos os meninos monócitos, né? Os monócitos, que são os nossos biscoitos da sorte ali, eles vão, então, quando ativados, formar os macrófagos, né? Então, quando o monócito ele sofre a sua diferenciação e ativação, ele vai originar um macrófago, que é o nosso monócito, que foi ativado e está presente nos tecidos. Então, o monócito ele vai migrar do interior do vaso para o tecido, onde está acontecendo essa infecção, para conseguir fazer uma limpeza ali, né? Chegar ali, fagocitar a galera, eliminar quem precisa eliminar, ver como é que tá a bagunça, fagocitar aquela bagunça, fazer uma limpeza geral, tá? Então, o nosso macrófago é o nosso monócito que foi ativado, que já está lá presente no tecido e que vai se atracar, fazer uma fagocitose ali para tentar ajudar o nosso organismo a se recuperar mais rápido, tá? Quando a gente tem um aumento no número de monócitos acima do valor padrão da população, a gente vai ter o que a gente chama de monocitose. Quando que uma monocitose acontece, né? A monocitose pode acontecer em alguns quadros específicos de leucemia, né? Em infecções parasitárias e infecções bacterianas. Então, tanto infecções por parasitos, quanto infecções bacterianas e fúngicas também, a gente pode ter esse aumento no número de monócitos. Coceira no olho. Esse aumento no número de monócitos, então, uma monocitose. Em doenças autoimunes, isso também pode acontecer, né? Porque vai começar a ter muita bagunça em muitos lugares. E quem vai precisar ir limpar essa bagunça é o monócito. Então, é normal que a gente tenha uma monocitose acontecendo em algumas situações de doenças autoimunes, tá? E quando a gente tem uma redução, então, no número de monócitos, a gente tem a monocitopenia. Geralmente, essa redução pode estar correlacionada a tratamento com fármacos, como, por exemplo, os corticosteroides, né, que são os nossos queridos corticoides. Olha que alegria, né? Pode acontecer da gente ter, então, uma redução, uma monocitopenia. Por quê? Porque o corticoide ele vai tentar controlar, né, mitigar um pouquinho o processo inflamatório para o nosso corpo também conseguir dar uma recuperada, porque às vezes o processo inflamatório ele está tão exacerbado ali que ele mais está nos prejudicando do que nos ajudando de verdade em alguns momentos. Por isso, então, em algumas situações, o tratamento farmacológico ele vai levar a inibição, redução no número, né, de alguns tipos de leucócitos para tentar controlar um pouco mais, né, o processo inflamatório, ali, a situação, e dar um tempinho para o organismo conseguir reagir, responder, né, porque às vezes o desgaste de uma resposta é bastante grande, tá? Então, quando eu avalio todos esses parâmetros, todo esse conjunto de células no hemograma meu, no caso, né? Porque a gente não avalia do paciente, a gente pode olhar o nosso e, olha aqui. Tá, o nosso a gente pode. O dos outros não pode, tá?
até porque a gente não é médico, a gente não é habilitado para isso, olha, exercendo de forma ilegal a medicina, então não pode, tá? A gente pode olhar o nosso e pensar, tá com carinha aqui, ó, de infecção urinária. Pode. A gente pode fazer isso, a gente pega e vai pro médico, né? A gente não fica em casa esperando piorar a situação. Mas, de um modo geral, a gente não vai fazer interpretação para outras pessoas. A gente pode fazer a nossa. E no caso aqui, a gente precisa entender esses processos de interpretação, porque a gente precisa entender com o que a gente está trabalhando, é o mínimo, né? Então, aqui a gente tem mais um hemograma, exemplo, para a gente conseguir entender como é que eu faço a leitura e a classificação desses parâmetros, né? A partir dos valores de referência, tá? Que tudo normal, esse aqui, tristeza. Então, sempre que eu vou olhar e avaliar o hemograma, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar o parâmetro, vou olhar o resultado do meu paciente e vou observar se esse resultado está ou não dentro da variação do valor da referência. Se estiver abaixo ou se estiver acima, é um pouquinho ruim, né? Nem sempre é bom. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, também não é algo que faz muita diferença. Vocês estão bem? Vocês estão aí comigo ainda? Estão vivos? Estão me ouvindo? Ninguém falou mais nada nunca. Tá tudo bem, gente? Dá um oi aí pra mim, pra eu saber que vocês estão me ouvindo. E que tá tudo bem. Vou dar uma curtidinha que eu consigo ver aqui que estão aí, que seguem aí. Eu tô um pouquinho preocupada, tá todo mundo tão quietinho. É quarta-feira. Animação no corpo. Não? Sim, tá. Tá bom. Então tá. Então, vamos fazer a leitura desse leucograma juntos, pra gente entender. Tem mais de um exemplo pra gente fazer junto, pra gente conseguir entender. Tá bem, que bom que tá todo mundo bem. Dúvidas, angústias até aqui ou tá tudo tranquilo? Então, ó, aqui no nosso leucograma, o que pode acontecer, né? A gente geralmente vai ter o leucograma iniciando com o número de leucócitos, e aí lembra que leucócito é o geral. São todas as células do sistema imunológico sendo contadas ali para me dar o total de leucócitos. Então, o leucócitos vai ser o número total, tá? Depois, abaixo então dos leucócitos, a gente vai começar a diferenciação de células. Então, a gente vai começar a contagem dos diferentes grupos de células do nosso sistema imunológico para ver qual é a distribuição desses 6.820 aqui, por exemplo. Então, a somatória de tudo que eu tenho abaixo de leucócitos tem que dar o meu valor total, que é 6.820. Porque esse aqui é o total. E aqui eu tenho a distribuição do meu total, tá bom? Então, aqui nos leucócitos do nosso paciente, a gente tem valor relativo, que é a porcentagem representada, e a gente tem valor absoluto, que é o número de células por milímetro cúbico, tá? O que acontece? Se eu decido observar o resultado em valor relativo, eu tenho que observar o valor de referência em valor relativo. Se eu decido observar o resultado em células por milímetro cúbico, a gente tem que avaliar o valor de referência em células por milímetro cúbico. Eu prefiro, para mim, parece mais claro, quando eu avalio utilizando o valor absoluto, tá? Então, quando eu fizer as demonstrações para vocês, de modo geral, a gente vai usar o valor absoluto, porque a gente consegue visualizar melhor em números qual é o resultado
do nosso paciente e qual é o valor de referência que eu uso como parâmetro para isso, tá? Então, aqui a gente tem os resultados do nosso paciente, esses dois aqui, e aqui a gente tem os valores de referência para os respectivos valores do nosso paciente. Importante salientar, né? Aqui é quando eu era jovem, esse hemograma era meu, quando eu era jovem e tinha perto de 19 anos, olha, plena. Então, eu participava desse grupo de mulheres acima de 19 anos, olha que bonito. O que acontece? O laboratório já coloca o valor de referência direcionado para o meu grupo, né, de pacientes. Tem laboratórios... Não, tu desmontar o laudo assim? É montar o laudo, Jaine. Isso, o laudo não. O laudo, quem vai fazer a conferência e a montagem do laudo vai ser o técnico, o bioquímico, não o técnico, tá? O que a gente pode fazer, sim, é preparar as amostras, passar a amostra no aparelho e acompanhar a geração ali dos resultados, né? Só para ver se está correndo tudo direitinho, mas quem vai fazer, estruturar ali o laudo vai ser o bioquímico que libera todas as análises do laboratório, tá? Então, quando a gente vai avaliar, vamos olhar o valor do nosso paciente, tá? O valor de referência, ele pode ser já aquele do paciente especificamente, ou tem laboratórios que colocam todos os valores de referência, e aí vocês têm que se encontrar em qual grupo vocês estão para saber qual é o valor de referência de vocês, tá? Então, os leucócitos aqui totais, eles estão em 6.820 por milímetro cúbico, né? Qual é o meu valor de referência? De 4.000 a 10.000. Então, tá tudo bem, tá dentro do valor de referência, tá lindo, maravilhoso, né? Agora, a gente tem aqui, ó, promielócitos, mielócitos e metamielócitos. Promielócitos, mielócitos e metamielócitos são células de linhagem imatura. A gente vai ter promielócito, mielócito e metamielócito específico para originar neutrófilo, específico para originar eosinófilo, específico para originar basófilo, né? Então, essa contagem também é realizada para que a gente tenha certeza de que o nosso paciente não está liberando células imaturas para a corrente sanguínea. Então, quando esses parâmetros aparecem no hemograma, eles têm de preferência que estar zerados, tá? É o ideal. O ideal é que eles se encontrem em zero, né? Se a gente começar a observar muitas células de linhagem imatura, isso já vai ser um sinal de alerta para o meu médico poder fazer mais investigações, tá? Depois a gente tem o bastonete, né? O bastonete é aquela célula imatura que origina o neutrófilo e que é normal de estar presente na corrente sanguínea. Então, o bastonete do paciente aqui está em 68. Notem que aqui, ó, olha o que diz aqui, de 0 a 0. O que aconteceu aqui? Um erro lá na fase pós-analítica, na hora de organizar e liberar um laudo, porque não existe valor de referência de 0 a 0. Alguma pequena tolerância eu preciso ter para o número de células, porque eu tenho algumas situações atípicas em que eu vou ter, né? Então, bastonetes que são bastante comuns na corrente sanguínea, eles geralmente vão ser de 0
a uns 200, 300, 500, dependendo do valor de referência, né? Então, não é de 0 a 0, tá? Aqui tá tudo normal, tá dentríssimo do valor de referência, mas o mínimo é 0. Então, se tivesse 0, tava tudo bem. Depois temos os segmentados. Os segmentados, então, vão ser os nossos neutrófilos maduros. Esses segmentados se encontram em 4.092. O valor de referência vai de 2 a 7.000, tá? Então, de 2.000 até 7.000, tá tudo dentro do normal. E notem que tá 4.000, então, tá tudo lindo, maravilhoso, dentro do normal. Depois tem o eosinófilos. Os eosinófilos estão em 273 por milímetro cúbico. Este valor de referência aqui vai de 20 a 500, mas existem valores de referência que são 0 a 500, por exemplo, tá? Então, nem sempre eu tenho um valor mínimo para eosinófilo. O mais comum é que eu tenha um valor mínimo para bastonetes, tá? Depois temos os basófilos do nosso paciente que estão em 0. E tá tudo bem, tá? Não quer dizer que tem alguma coisa errada. Não, tá tudo bem. Pode ser 0, tanto que o valor mínimo é 0 e o máximo é 200. Então, tá tudo bem. Pode ser 0, tá? Temos depois linfócitos. Os linfócitos do paciente se encontram em 1841 e o valor de referência é entre 1.000 e 3.000. Então, tá dentro do valor de referência o número de linfócitos do meu paciente. Tá tudo dentro do normal. Monócitos. Então, os monócitos do paciente estão em 546. O valor da referência é de 200 a 1.000. Isso quer dizer que tá tudo bem, que tá dentro do valor de referência aqui e que o meu paciente está bem, tá? Tá dentro da normalidade. Depois a gente tem aqui, ó, plasmócitos e blastos, né? O blasto, então, ele vai ser uma linhagem imatura na corrente sanguínea, tá? Uma linhagem imatura que origina principalmente células mononucleares, né? Mais especificamente células linfóides. Então, os blastos, eles vão ser quantificados em algumas análises e o plasmócito, então, vai representar principalmente os linfócitos do tipo B ativados, certo? Porque o linfócito do tipo B ativado, ele vai se diferenciar em plasmócito e é o plasmócito que é capaz de fazer a produção. Peraí, que não deu, parou. É o plasmócito que é capaz de fazer, então, a produção de anticorpos, tá? Dependendo dos parâmetros que o aparelho é capaz de fazer a diferenciação, eu vou ou não ter essa contagem diferencial. Então, nem todo laudo vai contar com plasmócitos, blastos, promielócitos, mielócitos e metamielócitos. Tem laboratórios que só colocam esses parâmetros quando eles realmente aparecem, tá? Então, se tem alguma contagem daquele grupo, o parâmetro aparece. Se não tem, o parâmetro nem aparece, tá? Isso é um critério do laboratório e tá tudo bem, não tem nada de errado em optar por fazer isso, tá bom? Mais um hemograma aqui para a gente observar. Então, novamente, né? Sempre avaliar o resultado do nosso paciente e avaliar, então, a comparação com o valor de referência. Esqueci de falar disso aqui. Aqui nesse, ó, então, notem observando o eritrograma, para quem nunca tinha observado o eritrograma, né? Que o nosso paciente está com o número de eritrócitos normais, está com a concentração de hemoglobina no sangue normal, está com o hematócrito, que é a porcentagem, né, de eritrócitos em relação ao plasma, normal, está com o volume corpuscular médio abaixo do valor de referência. Então, quando eu tenho o tamanho das hemácias abaixo do valor de referência, eu caracterizo o quê? Qual é o nome disso, dessa alteração?
Quando os eritrócitos estão abaixo do valor de referência, como que é o nome? Lembra aí, puxa da memória. Não? Não? Ah, tô falando ainda. Não é o número, Natália, é o tamanho. Isso aí que tu falou é número de eritrócitos abaixo do valor de referência. Eritrocitopenia ou eritropenia é o número de eritrócitos abaixo do valor de referência. Quando o tamanho, VCM, volume corpuscular médio, o tamanho da célula está abaixo do valor de referência. Como é que chama? Tempo na tela. Valendo um bombom. Ai, ninguém quer falar comigo, credo. Só a Natália me respondeu. Ah, muito bem, Luísa. Microcítica, exatamente. Então, quando o eritrócito ele está muito bom, Brenda. Isso aí, quando ele está abaixo do valor de referência, o tamanho, que é o VCM, a gente tem uma microcitose acontecendo. Então, VCM abaixo do valor de referência, aqui no nosso paciente, caracterizou a microcitose aqui desses eritrócitos. HCM está em 25,5 e o mínimo é 27, tá? Então, ele também está abaixo do valor de referência. Lembra que tanto o HCM quanto o CHCM, eles servem para a gente classificar os eritrócitos em relação à pigmentação, né, dessas hemácias em relação, então, ao quanto de hemoglobina eu tenho distribuído dentro das hemácias, porque aqui eu só sei o total. Ai, cadê minha setinha? Aqui. Aqui eu só vou saber o total. Aqui eu vou entender a distribuição nas células, né? Então, o meu HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, está abaixo do valor de referência. Como é que eu vou chamar essas hemácias que têm uma redução na concentração de hemoglobina? Como que chama? Quem que lembra? Tem um delay gigantesco de tempo. Vou deixar a live aberta aqui. E agora eu vou escorrer a mão, o rosto na mão. Volta, né? Mas tudo bem. Não tem problema. A gente dá esse tempinho. E aí, como é que chama? Quando a gente tem redução do HCM ou do CHCM, que reduz, então, a distribuição de hemoglobina no interior da célula. Que nome eu vou dar? É um animal causando caos na casa. Que nome eu vou dar para essa alteração? Não? Ninguém lembra?
Então, quando a gente tem uma redução do HCM ou do CHCM, ou os dois juntos, né? A gente tem a caracterização de uma hipocromia, tá? Então, a hemácia, ela tem uma redução na concentração de hemoglobina no seu interior. Então, é uma hipocromia, tá? O RDW do paciente está todo normal aqui. E o leucograma a gente avaliou que está normal. Vamos para este aqui. Este ser abençoado aqui agora, tá? Então, avaliando isso aí, hipocromia. Uma criança quer chegar para participar. Avaliando, então, este novo hemograma aqui, de outro paciente, então, paciente eu mesma também, né? A gente vai ter avaliação de número de eritrócitos aqui, tá dentro do normal. A hemoglobina ainda tá dentro do normal, tá batendo no mínimo, mas tá dentro do normal. O hematócrito dentro do valor normal, também de referência. O VCM, que é o volume corpuscular médio, abaixo do valor de referência. O HCM, abaixo do valor de referência. O CHCM, quase batendo no mínimo, né? E o RDW está dentro do normal. Então, aqui, com uma redução do VCM, eu vejo novamente microcitose. Com uma redução do HCM, eu consigo observar novamente a hipocromia, tá? O mesmo que aconteceu no exame anterior, certo? Agora, observando os leucócitos, perdi a setinha aqui, os leucócitos do nosso paciente, né? O número absoluto dos nossos leucócitos aqui são 18.700, observando que o máximo é 11.000. Então, sim, eu tenho uma alteração e ela tem um nome. Como que eu chamo, então, quando os leucócitos estão acima do valor de referência? Como que eu vou chamar? Quem anotou aí? Como que a gente chama quando os leucócitos estão acima do valor de referência, como é o caso aqui do nosso paciente? Tudo bom? Uma participação especial. Obrigada. Então, isso aí, leucocitose, tá? Então, leucócitos acima do valor de referência, a gente vai ter a leucocitose acontecendo. Muito bem. Então, eu fiquei sabendo agora, assim, olhando o resultado, que o paciente teve um aumento de leucócitos. Mas olhando só para o número de leucócitos, eu não tenho como saber por que essa alteração aconteceu. Quando eu olho o diferencial, que é o que está abaixo, eu consigo entender o que pode estar causando essa alteração, tá? Então, aqui a gente vai ter aquelas linhagens imaturas que tem que estar em zero, né? Para mielócito, mielócito, metamielócito, e estão em zero, está tudo bem. Temos os bastonetes, estão em 187, estão bem, né? Dentro do valor de referência. Temos os segmentados. Segmentados são os nossos neutrófilos maduros, tá? 15.895. É quase tudo que eu tenho de alteração ali, né? Então, 85% das células são neutrófilos, são segmentados, né? O máximo de neutrófilo é 7.000, então eu já estou no dobro do máximo, né? Mais que o dobro. Como que a gente chama, então, quando a gente tem esse aumento
no número de neutrófilos acima do valor de referência. Como é que é o nome dessa alteração aqui? Falem comigo. E mais, além de me dizer isso aí, neutrofilia. Então, a neutrofilia, ela geralmente vai acontecer quando? Quando a gente tem uma infecção bacteriana, quando a gente tem uma infecção fúngica, geralmente são situações em que eu tenho um aumento significativo nesse número de eosinófilos, tá? Então, aqui a gente tem uma eosinofilia acometendo o nosso paciente. Notem que isso é 15.895. O mínimo é 1.500. Não confundam as coisas, tá? Olhem direitinho o número de casos que eu tenho aqui, decimais, centena, né? Para vocês conseguirem entender direitinho o número, porque geralmente é o que vocês acabam se confundindo nas primeiras análises de hemograma que vocês fazem. É isso, é de olhar o número rápido e achar que está dentro do valor de referência, às vezes não tá bom? Então aqui, esse aumento dos segmentados caracterizou uma neutrofilia. Provavelmente o paciente está com uma infecção bacteriana e apareceu aqui pra gente no exame, né? Isso vai ajudar o médico a fechar um diagnóstico ou a iniciar um diagnóstico, dependendo do que ele tem ou não de sinais clínicos para esse paciente, né? Quando ele avaliou o paciente. Temos eosinófilos e basófilos em 0, né? E tá tudo bem, porque na maioria das vezes é 0. Notem que agora aqui está atualizado o número de eosinófilos de 50 a 500, mas não tem problema, tá? De estar 0. Geralmente 0 é ainda normal, tá? Temos linfócitos em 2057. Então, notem que mesmo tendo uma infecção acontecendo ali, os linfócitos, eles estão de boa, tranquilos, sem se preocupar, né? E isso acontece porque nem sempre é responsabilidade desse grupo de células fazer o combate necessário para o micro-organismo invasor. Então, se houver aumento, vai ser no momento em que essas células vão começar a ser demandadas, né? Os monócitos aqui estão em 561, então ainda dentro do valor normal de referência. E os plasmócitos e blastos também se encontram em 0 e nenhuma observação, né, extra aqui para complementar. Alguns laboratórios, nesse local das observações, vão colocar se aconteceu, como nesse caso, né, uma leucocitose com neutrofilia. Daí vai vir aqui na observação, leucocitose com neutrofilia, né? Nem todo laboratório coloca, alguns acabam colocando, tá? Então, gente, tentem pegar hoje aí em casa alguns hemogramas antigos, né, que vocês tenham guardado, de alguém da família ou de vocês, para exercitar um pouco isso, para fazer algumas análises, para ver como é que faz, para tentar nominar as alterações dentro do leucograma, principalmente, mas como agora dá para fazer análise geral do hemograma, agora a gente vai fazer a análise geral do hemograma, a gente só vai deixar as plaquetas de lado, porque a gente ainda não falou delas. Mas o leucograma e o eritrograma em si, a gente vai avaliar por completo, tá bom? Certo? Amanhã, então, a gente se encontra novamente neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-local, para a gente continuar falando um pouquinho sobre a contagem diferencial, mas a gente vai relembrar um pouquinho do esfregaço para quem já viu e vai mostrar pela primeira vez para quem ainda não viu, né? E vamos
ver algumas possibilidades de como essas células podem acabar aparecendo pra gente, tá? E as alterações que às vezes podem acabar acontecendo, tá bom? Fiquem bem, então. Amanhã a gente se encontra e conversa mais um pouco, tá bom? Muito obrigada por hoje.